Oi, galerinha top do nono ano A e do nono ano B da Escola João Paulo II. Então, pessoal, vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa. E como você já deve ter reparado, nós sempre começamos com um videozinho de abertura. E no nosso vídeo hoje, várias palavras importantes foram se destacando, mas eu queria começar a nossa aula com uma palavra em nossas mentes, a palavra esperança, tá, gente? Então, vamos começar essa aula justamente com a esperança, com a expectativa de que os dias melhores estão chegando e eles certamente virão, tá certo? Então, com ânimo e alegria, muita fé, vamos lá prosseguir e tocando aqui as nossas vidas enquanto seguimos com a nossa esperança viva e acesa. Então, gente, vamos lá então fazer o que hoje? Você já sabe aqui, a professora é Paula Regina e o assunto de hoje se trata da análise linguística que a gente vinha fazendo sobre os períodos compostos por coordenação. E hoje nós vamos de correção das páginas 18, 20 e 21. Então, vá lá, corra aí, pegue o seu livro e o seu caderno e vamos comparar, consertar, responder algo que tenha ficado duvidoso ou em branco aí no seu caderno, tá bom? Vá lá, pegue aí o seu material. Pegou? Muito bem, então vamos aqui para a questão já de número 1, que está aí na página 18 do seu livro. E aí a gente tem aqui, olha, alguns trechos daquele conto que a gente leu chamado Aquela Água Toda. Você ainda lembra desse conto? Daquele garotinho que conta uma experiência inesquecível da vida dele, que era ir à praia, né? Por falar em ir à praia, que saudades da praia, não é, pessoal? Muita gente louquinha para dar uma curtida ali em Tibau, né? Muito bem, enquanto esse dia não chega, vamos viajar só na imaginação, tá certo, gente? Bom, você lembra que aquele conto falava justamente de um garoto que ele gostava muito de ir à praia, mas não era uma constante na vida dele, né? E mais uma vez, nas suas férias, a família viajou para o litoral e aí aconteceu aquele desencontro todo entre ele e a família. Tenho certeza que você ainda lembra dessa história, né? Pois bem, os trechos aqui é sobre aquele texto. E o primeiro trecho é: Era de novo o verão, o menino estava na alegria. E o segundo trecho, o menino a obedecia. Carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Então, vamos para a letra A? A perguntinha aí. Quantos períodos há em cada trecho? Você respondeu? Muito bem. Você ainda lembra o que é um período? Então, vamos lá. Diz aí comigo. Eu daqui e você daí. Período é todo enunciado que começa com muito bem. Letra maiúscula termina com uma pontuação, tem sentido completo e pode conter aí uma ou mais de uma oração, tá certo? Lembre-se que para você contar o número de orações, basta procurar pelo número de verbos, né? Bom, agora que a gente já lembrou aí o que é período, fica fácil você dizer se no trecho 1 e 2 há quantos períodos, tá bom? Então vamos lá, olha, repare aqui que era de novo o verão, nós temos aí uma situação em que a gente vê se iniciando um enunciado que se inicia com letra maiúscula, terminou aqui, ó, um pontinho final, tem sentido, né? Ó, era de novo verão, tem sentido completo e tem também aí a presença de um verbo, era, portanto, tem uma oração. Gente, esse pedacinho aqui já é um período, tá certo? E aí na frente a gente tem um outro pedacinho,
o menino estava na alegria. Repare que também começou com letra maiúscula, terminou com a pontuação, também tem sentido completo e também tem aí verbo, ó, estava. Portanto, aí nós temos também a presença de oração. Gente, repare que nesse trecho, tá? Nós temos aí então 2 períodos, tá bom? É um trecho com 2 períodos, porque contém todas as características de um período. Já no trecho 2, nós temos o seguinte: o menino obedecia, carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Quantos períodos tem aí? Ah, professor, eu acho que tem vários, que olha como ele é grande. Pessoal, não se trata de ser grande ou pequena, se trata de ter aquelas características. Começou com letra maiúscula? Ah, começou o menino, né? O O aí tá maiúsculo. E o ponto final ou a pontuação de encerramento tá onde? Lá depois da palavra depois, não é? Aí tem um ponto final. Então, veja, esse trecho aí, ele é bem maior do que o trecho de número 1, porém ele não tem várias, ou melhor dizendo, vários períodos. Ele tem um único período, porque a gente já viu o início e o fim dele. Também sabemos que tem sentido completo e nós estamos vendo aí, olha, que há vários verbos, né, nesse trecho 2. Portanto, há a presença de várias orações. Como é que a gente pode responder, então, a letra A, ó? Quantos períodos há em cada um desses trechos? A resposta é muito simples, né? Nós já demos elas ao estarmos analisando cada um desses trechos. Então, letra A, resposta. No primeiro trecho, há 2 períodos, apesar de ser pequenininho, ó, mas há 2 períodos. E no segundo trecho, há apenas um período, apesar de ser bem maior, bem mais extenso, mas só há um período. Como é que eu sei disso? Porque eu já sei o conceito de período. Eu já sei que período começa com letra maiúscula, termina com uma pontuação de encerramento, tem sentido completo e tem ali a presença de uma oração ou de várias orações. Fechado, pessoal? Agora a gente pode ir então para a letra B, que diz o seguinte agora, ó: os períodos que você encontrou aí em 1 e em 2, eles são períodos simples ou compostos? E explique, né? Tem que justificar, tá bom? Então, nós temos que analisar cada período. Vamos lá para o primeiro trecho. Olha, o primeiro trecho, nós temos o primeiro período. Era de novo o verão. Tá aí o primeiro período. Nesse período, nós temos apenas uma oração ou mais de uma oração? Não lembra mais o que é oração? Pois vamos lembrar aqui. Oração é aquele enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Isso mesmo, para ser oração, tem que ter verbo. Então, o número de verbo determina a quantidade de orações. Repare aqui, ó, era de novo verão. Quantos verbos a gente tem aí? Somente um, né? O era, que vem do verbo ser. Portanto, pessoal, era de novo verão, nós temos aí uma única oração, tá certo? Quando só há uma oração no período, a gente chama esse período de simples, isso mesmo. Vamos olhar aqui o segundo período desse primeiro trecho. Olha, o segundo período é: o menino estava na alegria. E aí, vamos contar quantas orações nós temos? Muito bem, apenas uma, né? Porque só tem um verbo, estava, que vem do verbo estar. Portanto, o menino estava na alegria é uma oração. Se só temos uma oração, temos apenas um período simples também. Então, nesse trecho número 1 aí, nós temos 2 períodos, só que cada um deles são períodos simples, porque cada um só contém uma oração. Agora, no segundo trecho, nós temos assim, ó: o menino obedecia, carregava as caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Repare aí quantos verbos nós temos
nesse período. Qual é o primeiro? Obedecia. Depois tem qual? Carregava, pegava. E ainda tem um quarto verbo que é deixava. Portanto, pessoal, nós temos 4 verbos, nós temos 4 orações. A primeira oração, o menino a obedecia. Esse aí é a nossa primeira oração. Segunda oração, ora, carregava caixas. É a segunda oração. Não é apenas o verbo, tá certo, pessoal? Lembre-se que a oração ela se estrutura ao redor de um verbo. Então, não necessariamente é só o verbo que vai formar a oração, tá? Mas aquelas palavras que ajudam a compor essa oração. Terceira oração aqui, ó. Pegava roupas. Terceira oração. E aí a quarta oração, ó, também começa com o quarto verbo. Deixava suas coisas para depois. É a quarta oração. Portanto, se nós temos mais de uma oração num período, ele não pode ser simples. É claro que ele é composto. Portanto, a letra B, olha aí se você acertou. Você colocou assim, ó, no primeiro trecho, há 2 períodos, mas ambos são simples, pois cada um só tem uma oração. Já o segundo trecho é um período composto, pois há 4 orações. É isso aí, simples e fácil, né, pessoal? Só assistir a aula com bastante atenção e concentração que dá sim pra gente aprender de verdade, tá? Vamos seguir então lá para a página 20, tá? Página 20 e 21 começa aqui com essa questão aqui de número 1, onde ele nos pede para fazer o seguinte, olha. Junte as 2 orações de cada quadro em um período composto por coordenação. Para articulá-las, empregue uma conjunção coerente e elimine a repetição desnecessária, tá certo? E diz assim o primeiro trecho. O urso polar é um exemplo de adaptação ao meio. O corpo do urso polar é protegido por uma camada de gordura sob a pele e por 2 espessas camadas de pelos brancos. Repare, pessoal, que nós temos aí 2 períodos, né? O primeiro período aí desse primeiro trecho começa com o urso polar e acaba lá na palavrinha meio, olha, onde tem um ponto final. E o segundo período começa com o corpo do urso polar e acaba lá na palavrinha brancos, onde tem o ponto final, tá certo? O que essa questão está nos pedindo? Ela está nos pedindo para unir esses 2 períodos. Joga esse ponto final fora e a gente vai ter que unir esses 2 períodos com uma conjunção que combine. Conjunção, você lembra, são aquelas palavrinhas pequenas que servem para conectar, né, uma oração a uma outra oração, tá certo? Então é isso que ele quer que a gente faça. Coloque uma conjunção aí ao meio para que fique um período só, tá certo? E aí vocês sabem que as conjunções, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Então é preciso que a gente escolha uma conjunção coerente, uma conjunção que combine aí, tá certo? Então vamos ler mais uma vez para a gente poder ver qual seria a conjunção mais adequada e ele nos pede também para eliminar as repetições desnecessárias, tá? Então vamos lá, olha. O urso polar é um exemplo de adaptação ao meio. O corpo do urso polar é protegido por uma camada de gordura sob a pele. E aí, pessoal? E por 2 espessas camadas de pelos brancos, né? E então, pessoal, qual é
a conjunção que a gente pode colocar aí no lugar desse ponto final, para a gente eliminar esse ponto final e colocar uma conjunção. Nós estamos falando aqui que o urso polar, ele é um exemplo de adaptação ao meio. Aí você percebe que logo depois disso vem uma explicação por que ele é um exemplo de adaptação ao meio, porque o corpo dele é protegido por uma camada de gordura, né? Além também dele ter ali camadas de pelo branco que serve para protegê-lo, né, no lugar frio onde ele está. Então, pessoal, se esse segundo período ele está funcionando como uma explicação, quais são as conjunções explicativas que a gente pode usar? Ora, o pois, o porquê ou então o que, né? Então, a primeira questão aí, nós poderemos usar aí uma conjunção explicativa e ficaria dessa forma, olha. O urso polar é um exemplo de adaptação ao meio, pois seu corpo é protegido por uma camada de gordura sob a pele e por duas espessas camadas de pelos brancos, tá certo? Então, repare aí, olha, que eu usei o pois. Você colocou o porquê? Você acertou também, tá certo? Então, o pois, o porquê, o que, né? Só que o que ficaria um pouquinho estranho. As melhores conjunções aí seriam pois ou porquê, que são conjunções explicativas, tá certo? Repare que esse seu aí, ele não é conjunção, tá? Eu destaquei ele porque esse seu está servindo para evitar a repetição aí da palavra urso polar. Então, para não falar urso polar, a gente usou o pronome seu no lugar de repetir novamente urso polar, que já tinha sido dito aí no comecinho do período, tá certo, pessoal? Portanto, é a conjunção aí, olha, repare que eu tirei o ponto final, coloquei uma vírgulazinha e depois eu coloquei a conjunção. E aí ficou totalmente unido aí os períodos, que agora se transformaram num único período, né? No lugar de termos dois, agora temos um. Vamos para o segundo trecho, olha. Os ursos polares são solitários. Na época do acasalamento, nos meses de abril e maio, machos e fêmeas são vistos juntos. Repare que aqui nesse trecho nós também temos dois períodos. Ó. O primeiro começa aí com os ursos polares e acaba com a palavra solitários, onde tem um ponto final. Daí começa o segundo período, olha o N maiúsculo aí, ó. Na época, e só termina lá na palavrinha juntos, com o ponto final. Portanto, nós temos também dois períodos. Mas o que a questão está nos pedindo é para que a gente jogue esse ponto final fora e ao invés dele a gente possa colocar aí uma conjunção para conectar, transformar esses dois períodos num período só, tá certo? Então vamos lá perceber qual é a conjunção que mais combina aí, ó. Os ursos polares são solitários. Na época do acasalamento, nos meses de abril e maio, machos e fêmeas são vistos juntos. Repare, pessoal, que entre o primeiro período e o segundo período há uma contradição, há uma oposição. No primeiro período eu estou dizendo que eles são solitários. Aí depois eu termino dizendo que machos e fêmeas são vistos juntos. Não é uma ideia, não são ideias opostas? Com certeza. Então eu vou usar uma conjunção adversativa. Isso mesmo. Quais são elas? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, tá bom? Qualquer uma dessas, se você usou, você acertou. Olha o que foi que a gente colocou aqui, ó. Os ursos polares são solitários. Entretanto,
Na época do acasalamento, nos meses de abril e maio, machos e fêmeas são vistos juntos. Isso aí. Você colocou mas na época do acasalamento, machos e fêmeas são vistos juntos. Você acertou também. Qualquer conjunção que indicasse adversidade, contrariedade, estaria certo, certo, gente? Então, galerinha, vamos para a questão de número 2, que diz assim: leia um trecho da reportagem O Ceará por Novos Caminhos sobre turismo off-road. Bom, esse turismo aqui é um turismo na estrada, tá certo? É um turismo sobre rodas, tá? Então, ao invés das pessoas irem conhecer uma paisagem a pé e poder ali desfrutar ou descansar, nesse caso aqui não. O turista ele vai como se fosse dentro de carros, em caravanas, para ir conhecendo lugares e fazendo registros destes lugares. Vamos conferir aqui no trecho, olha, diz assim: no percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos, passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos e encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas exóticas e construções históricas e típicas do interior. O passageiro interage com o meio, conhece a história e a cultura dos lugares percorridos e leva para casa muitas fotos e experiência de vida. É isso aí, pessoal. Me parecido com o que a gente já havia adiantado. Então, letra A nos diz o seguinte: os substantivos turista e passageiro fazem referência ao mesmo indivíduo, aquele que, em situação de lazer, procura conhecer paisagens naturais de difícil acesso. Apresente uma razão para o fato de, no texto, o turista ser chamado de passageiro. Bom, pessoal, como vocês viram logo no início aí, né? Turismo off-road significa turismo na estrada, né? Turismo sobre rodas. Quando a gente começa a ler, então, o trecho, aí é que fica evidente que o turista ele está dentro de um veículo e dentro desse veículo ele vai conhecendo as cachoeiras, mirantes, brejos, passa por terrenos pedregosos, estradas de barro molhado, etc. e tal. Então repare que ele é um turista porque ele está conhecendo esses lugares e ao mesmo tempo ele está dentro de um veículo, portanto ele também é passageiro. Certamente que ele não está sendo guiado por si mesmo, mas sim por um guia turístico que já conhece o percurso, tá certo? Portanto, pessoal, ó, você colocou algo parecido com isso aqui, tá tudo ok, ó. Porque esse turismo ele é feito dentro de carros, percorrendo estradas, portanto, o turista é também um passageiro que está sendo conduzido por um guia. Você colocou algo nesse sentido? Se sim, não precisa apagar sua resposta não, está tudo ok, tá bom? Vamos seguir então aqui para a letra B e letra C. Então, na letra B, nos diz o seguinte: cada período apresenta 3 orações. Identifique-as. Lembre-se de que o procedimento fundamental para identificar uma oração é localizar o seu verbo, tá certo, gente? Então, é preciso voltar lá no trecho, olha. Repare que ele nos diz aqui que esse trecho tem 2 períodos. Você concorda? Onde é que começa o primeiro período? Muito bem, lá em cima na palavrinha nó, né, que está com letra maiúscula, no percurso, e acaba onde? Muito bem, acaba na palavrinha interior. Aí você vai dizer: ah, professora, eu não estou vendo o ponto final. Repare que logo mais à frente tem um quadrinho aí, um colchete, na verdade, com reticências e o ponto final. Então, esse ponto final aí é referente a interior. Tá aí o primeiro período. Se você for ler ele todinho novamente, você vai reparar que tem sentido completo, que tem a presença de
oração ou de orações, portanto, esse é sim o primeiro período desse trecho, tá? Nós temos ainda um segundo período, que começa onde? Ora, na letra maiúscula, né? O passageiro. Tá vendo aí? Começando com letra maiúscula no trecho e acaba onde? Acaba na palavrinha vida. Olha aí o ponto final. Portanto, pessoal, nós temos sim 2 períodos nesse trecho, tá? Lá na letra B, ele nos diz que em cada um desses 2 períodos há 3 orações. É isso aí, ele pede para que você, aluno, diga quais são as 3 orações de cada um desses períodos. Então, vamos lá? Você sabe muito bem que a oração só pode ser chamada de oração se nela estiver presente um verbo ou locução verbal, não é? Então, vamos aqui, ó, no primeiro período aí, ó, no percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos. Repare que até aqui nós temos já um verbo aí aparecendo, que é atravessa, do verbo atravessar. E aí, quando a gente continua, ó, passa, aí a gente já vê outro verbo. Então, já é outra oração. Então, a primeira oração é: no percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos. É a primeira oração. Passa já é outro verbo, então já vira a segunda oração aí, ó. Passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos e encontra, olha, encontra já é outro verbo. Então a segunda oração é: passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos. Para aí a segunda oração. Porque a terceira oração, ó, encontra já é outro verbo e encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas, exóticas e construções históricas e típicas do interior. Não tem mais nenhum verbo aí. Então, gente, tá aí as 3 primeiras orações do primeiro período. Agora vamos lá para o segundo período para a gente encontrar as 3 orações que tem lá também. Não esqueça, para você encontrar as orações, você tem que sair procurando os verbos, tá? Se você quiser ler o trecho todo, o período, né? Ó, o passageiro interage com o meio, conhece a história e a cultura dos lugares percorridos e leva para casa muitas fotos e experiências de vida. Se você quiser ler ele todo e depois sair grifando ou circulando os verbos, por exemplo, interage é um verbo, conhece, olha, é outro verbo, e leva, tá aqui, é outro verbo. Tem mais algum verbo aí? Não. Não esqueça que verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Portanto, se você já circulou, encontrou aí os 3 verbos, fica fácil agora dizer qual é a primeira oração, ó. O passageiro interage com o meio, pum, primeira oração. Porque conhece já é outro verbo, então já inicia aí a segunda oração. Conhece a história e a cultura dos lugares percorridos. Aí na frente já vem leva, então não pode continuar. Para em percorridos, que é a segunda oração. E a terceira, e leva para casa muitas fotos e experiências de vida. Portanto, pessoal, tá aí as 3 orações do segundo período também. Olha aqui para você perceber, bem bonitinho, tudo escrito aí, ó, bem explicadinho para você ver aí a primeira oração, a segunda e a terceira. Repare que a gente destacou os verbos de cada uma delas para você perceber que cada oração aí está com o seu verbo. E aí nós temos de novo a primeira, a segunda e a terceira oração, ou melhor, orações
do segundo período e os seus verbos também estão destacados, conforme já foi explicado, a gente olhando lá no trecho, tá bom? Na letra C, a pergunta é: como estão articuladas as orações em cada período? Então, pessoal, você pode reparar aqui mesmo, né, por essa separação aqui das orações, você repare aí que entre a primeira oração e a segunda oração há uma vírgula, né? Não há uma conjunção. Mas entre a segunda oração e a terceira oração, a gente percebe aí a presença da palavrinha e, né? Que muitas vezes a gente fala até i. Esse e, ele é uma conjunção aditiva. Você lembra disso, né? O mesmo acontece no segundo período, ó. Repare aí que a primeira oração e a segunda oração do segundo período também há uma vírgula entre elas. O passageiro interage com o meio, vírgula, conhece a história e a cultura dos lugares percorridos, mas quando chega na terceira oração, ó, ela começa aí com uma conjunção. Então, aparece uma conjunção entre a segunda e a terceira oração também, que também é uma conjunção aditiva, tá? Então, pessoal, a resposta da letra C é a seguinte: há vírgulas entre a primeira e a segunda oração, e entre a segunda e a terceira orações há uma conjunção. Isso acontece tanto no primeiro período como no segundo período, conforme nós já havíamos também mostrado. Portanto, elas são articuladas com o uso das vírgulas, ora com o uso das vírgulas, ora com a presença das conjunções, tá certo, gente? Vamos seguir aqui, olha, a gente colocou aí para destacar as conjunções que aparecem nas terceiras orações, né? Que fica ali entre a segunda e a terceira, tá bom? Vamos seguindo aqui agora com a letra D e a letra E, que diz o seguinte: nos dois períodos, apresenta-se o que o turista vai fazer na viagem. Associa-se o conteúdo ao fato de as orações se articularem por coordenação. Bom, pessoal, lá no trecho a gente viu que ele faz várias ações ao longo desse percurso, né? Ele vai conhecendo lugares, ele passa por rios, ele passa por estradas pedregosas, né? E, enfim, vai conhecendo diversos lugares, mirantes, etc. e tal. Repare que, e lembre-se também que as orações coordenadas são aquelas orações que são independentes. Uma não depende da outra para existir, não é verdade? Portanto, se uma não depende da outra para existir, é porque elas são independentes, assim como as ações que são realizadas nesse trecho que a gente leu há pouco. Uma ação vai acontecendo após a outra e já acontece uma nova ação, ou seja, são ações que vão ocorrer, mas de forma independente. Portanto, gente, tá aqui a resposta da letra D. Se você não conseguiu responder, as orações coordenadas são orações independentes. Observamos também que as ações realizadas pelo turista se comportam da mesma forma, são ações independentes, uma ação após a outra e assim por diante. Por isso, há uma associação. Então, a respostinha da letra D, olha, se você não acertou, tá aqui, olha, simples assim. As orações coordenadas são orações independentes. Observamos também que as ações realizadas pelo turista se comportam da mesma forma. Uma ação vai acontecendo após a outra e assim por diante. Por isso, há uma associação entre as ações e o tipo de orações usadas, tá certo, pessoal? Por isso foi usada ali as orações
coordenadas para representar essas ações que também são coordenadas. São ações que independem uma das outras. Na letra E, nós temos assim: que classificação cada uma das orações recebem em ambos os períodos? Bom, pessoal, nós já estudamos aqui também nas aulas anteriores que as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e sindéticas. Você ainda lembra o que são orações coordenadas assindéticas? Orações coordenadas assindéticas são aquelas que não se iniciam com conjunções. E orações coordenadas sindéticas são aquelas que vão começar com conjunções. E aí elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Vamos voltar aqui, olha, no exercício anterior, onde a gente dividiu a primeira, a segunda e a terceira oração de cada período. Repare aqui que na primeira oração, no percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos. Repare que não começou com conjunção, começou com um nó, tá certo? No percurso. Repare que esse nó ele não é uma conjunção, pelo contrário, ele é uma preposição e um artigo, não é uma conjunção. Portanto, essa primeira oração, que tem sentido completo, é uma oração coordenada assindética. Aí, quando você vai para a segunda oração, ó, passa por estrada de barro molhado, terreno pedregoso. Repare que aqui também não começou com uma conjunção, foi com um verbo, tá certo, pessoal? Portanto, a segunda oração também é independente, mas ela não começa com conjunção. Então, ela também é uma oração coordenada assindética. Agora, quando a gente chega aqui na terceira oração, ó, e encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas, exóticas. Repare que agora essa terceira oração ela começou com a palavrinha e. Esse e é uma conjunção. É uma conjunção que serviu para adicionar uma nova informação. Portanto, aqui ela é uma oração também independente, só que agora ela é uma oração coordenada sindética, aditiva, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com a primeira, segunda e terceira oração do segundo período. O passageiro interage com o meio, conhece a história e a cultura dos lugares percorridos. Repare que essas duas orações, elas não começam com conjunções, elas também são independentes, uma não precisa da outra, são orações coordenadas assindéticas. Mas quando a gente chega aqui no terceiro momento, na terceira oração, ó, e leva para casa fotos e experiências de vida. Repare que agora nós temos o e. Esse e é uma conjunção aditiva, portanto, agora sim nós temos uma oração coordenada sindética aditiva. Portanto, a resposta da letra E é a seguinte: a primeira e a segunda orações, elas são coordenadas assindéticas, elas não começaram com conjunções. Agora, a terceira oração, tanto do primeiro como do segundo período, são coordenadas sindéticas, porque elas têm conjunções e é uma conjunção aditiva que serve para adicionar, tá certo, pessoal? Seguindo aqui, nós vamos para a questão de número 3, que nos pede para relacionar as colunas indicando a ideia expressa por cada conjunção. É isso aí, pessoal. Cada conjunção, ela tem um sentido, tá? Um sentido que pode ser de adição, que pode ser de oposição ou contraste, que pode ser de escolha, de opção.
e que pode ser ainda um resultado, uma conclusão ou uma explicação, tá? Então, aí na letra A, a gente tem assim, ó. Fala muito e não diz nada. Repare aí, pessoal, que esse E, geralmente, ele funciona como uma conjunção aditiva, não é? Muito bem. Você pode dizer, pronto, Paula, letra A, vou marcar adição. Calma aí, pessoal. Vamos ler com calma. Fala muito. Ela fala muito. É a primeira oração. Não diz nada. Segunda oração. Repare que na primeira oração tem o verbo fala e na segunda tem o verbo diz, no verbo dizer. São duas orações, então é um período composto. Mas repare que quando a gente diz aqui, olha, ela fala muito e não diz nada, repare que não está servindo aí essa conjunção e, ela não está servindo aí para adicionar. Ela está servindo para contrapor, está servindo para se opor. Como é que uma pessoa fala muito e não diz nada? Ora, se ela fala muito, ela devia dizer muita coisa, não é? Então, cuidado que o E, em algumas circunstâncias, como é o caso aqui, em alguns contextos, esse ele pode se transformar numa conjunção adversativa, certo? Ela pode estar servindo aí, essa conjunção, para oposição, para o contraste. Portanto, gente, esse E da letra A era uma pegadinha para você achar que ela estaria indicando a adição. Por isso que a gente tem que ler as orações com atenção e prestar atenção no sentido que a conjunção está passando dentro do conjunto ali do período, tá? Portanto, a letra A deve ficar aqui relacionado com o item 2 que diz contraste, é a mesma coisa que oposição, adversidade, tá bom? E não diz nada seria uma oração coordenada sindética adversativa, ok? Letra B. Fique quieto, que eu estou falando. Repare aí que nós temos também duas orações. Fique quieto, fique é um verbo, então primeira oração. Que eu estou falando é uma locução verbal, então é outra oração. Agora, vamos lá, repare que o que é a conjunção. Esse que aí está indicando adição, conclusão ou explicação? Muito bem, é uma explicação. Fique quieto. Por que tem que ficar quieto? Porque eu estou falando. Esse que aí funciona como um porquê. O porquê sempre é uma conjunção de explicação. Portanto, letra B deve estar relacionada aqui com o item 4, que tem aí a palavrinha explicação. Na C, nós temos o seguinte: a água potável é escassa. Devemos, pois, usá-la com parcimônia, né? Com cuidado, tá, pessoal? Então, repare, nós temos aí, olha, várias orações. A água potável é escassa, o é um verbo, do verbo ser, viu? Primeira oração. Devemos, pois, é a segunda oração. Olha aqui o devemos. Usá-la com parcimônia, parcimônia. Usar, ó, terceiro verbo, terceira oração. É um período aí com 3 orações, é um período composto. Pessoal, esse pois, ele está indicando aí conclusão ou explicação? Você lembra que quando a gente estava explicando o assunto, foi dito a você que o pois, ele pode ser uma conjunção conclusiva ou explicativa. Ó. Lá na letra B, fique quieto, pois eu estou falando. Esse pois seria também uma conjunção explicativa, tá? Ele também pode funcionar como uma conjunção conclusiva e eu falei para você quando isso acontece. Isso acontece quando esse pois ele vem
após o verbo. Geralmente, as conjunções elas vêm antes do verbo da oração. Elas iniciam, na verdade, uma oração. Repare que aqui, olha, a água potável é escassa. Devemos, pois, você não achou esquisito isso? Seria mais comum para você ouvir, pois devemos usá-la com parcimônia, não é? Muito bem. Por que ficou esquisito? Porque o pois, ele deixou de iniciar a oração e ele veio após o verbo. Então, quando esse pois, ele vem após o verbo e fica meio esquisito aí nos seus ouvidos, não tenha dúvida. Essa conjunção aí, ela não está servindo para explicar, não. Ela está servindo aqui como um resultado. A água potável, olha, ela é escassa, ela é pouca, né? Então, qual é o resultado? O que é que a gente deve fazer? Qual é a conclusão? Usá-la com parcimônia. Portanto, gente, letra C, esse pois aí é uma conjunção conclusiva. Isso aí. E a letra D, olha, essa substância não só alivia os sintomas, mas também auxilia em sua prevenção. Olha, não só, mas também. Repare que nós temos aí duas orações. Essas substâncias não só alivia os sintomas, primeira oração, auxilia em sua prevenção, segunda oração. Repare que essas palavrinhas que estão destacadas aí estão servindo para adicionar a segunda oração, servindo para adicionar uma segunda informação, tá certo? Primeira informação, essa substância alivia os sintomas. Segunda informação, e auxilia em sua prevenção. Esse não só, mas também tem o poder aí do mesmo poder que a conjunção e também tem, tá? Que é uma conjunção geralmente de adição. Portanto, a letra D deve se relacionar com o primeiro item, que está escrito aí adição, porque tem esse valor de adição, tá certo, pessoal? Bem, vamos seguindo então aqui, ó, questão de número 4. Leia o provérbio chinês a seguir que diz: quer a faca caia no melão, quer o melão caia na faca, o melão vai sofrer, né? Ou seja, pessoal, coitadinho do melão aí, não tem escapatória, né? De todo jeito está ruim a situação. Bom, é preciso dizer a vocês, pessoal, que nós usamos muitos provérbios no nosso dia a dia e esses provérbios, eles funcionam como uma espécie de aviso, como uma espécie de ensinamento, né? Quando a gente diz assim, filho de peixe, peixinho é. Quando a gente diz isso com alguém, né? A gente está querendo dizer, olha, do mesmo jeito que o pai dele é, o filho também seguir os caminhos do pai, né? Seja para uma coisa positiva ou para algo negativo, tá certo? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Você já ouviu esses provérbios, né? Com certeza. É aquela questão de dizer assim, persista, significa isso, esse provérbio, né? Persista, insista, porque em uma determinada hora você consegue chegar no seu objetivo. Assim como a água que é mole, ela bate na pedra dura e com o tempo ela vai causando ali a erosão naquela rocha, né? Ou seja, ela consegue o objetivo dela. Então, todos os provérbios, eles têm o seu ensinamento ou o seu aconselhamento. Na letra a pergunta é a seguinte, ou melhor, não se trata nem de uma pergunta, ele nos pede para fazer o seguinte: escreva com suas palavras um possível significado para esse provérbio. Quer a faca caia no melão, quer o melão caia na faca,
o melão vai sofrer. Então, em que situação a gente utilizaria esse tipo de provérbio? Pensou? Não conseguiu responder? Conseguiu? Parabéns. Se não conseguiu, gente, olha aí. A gente pode imaginar que esse provérbio aqui, ele está justamente falando de uma situação que mostra aí duas possíveis opções, mas que nenhuma dessas opções vai resolver o problema, né, no caso aí do melão. Então, isso pode se referir a um contexto em que uma pessoa esteja passando por uma situação difícil e que não há qualquer saída para que ela saia daquela situação sem ter um prejuízo, tá certo? Então, a gente pode colocar aí o seguinte, olha, esse provérbio, ele é usado, por exemplo, para comparar que quando em uma situação entre um lado fraco e outro lado forte se opõem, né? O lado fraco, de toda forma, será o maior prejudicado, tá certo? É exatamente o que a gente vinha falando, né, anteriormente. Se trata aí de estar numa situação muito difícil em que qualquer que seja a atitude tomada, a consequência sempre vai ser negativa, sempre vai ser prejudicial a essa pessoa que está nessa situação difícil, tá bom? Na letra B, então, agora que a gente já entendeu aí o significado, né, do provérbio, a letra B nos pede para fazer o seguinte, olha, qual é a conjunção presente no provérbio? Que sentido ela expressa? E aí, você prestou atenção na nossa aula sobre orações coordenadas sindéticas? Então, você está vendo aí e sabe muito bem qual é a conjunção, não é? Muito bem. A conjunção que nós temos aí, pessoal, é o quer e o quer, né? É uma conjunção que a gente não costuma usar muito, com tanta frequência. A gente utiliza mais o ou, ora, tá bom? Mas o quer não é tão usada. Ela é uma conjunção que nos passa um valor de escolha, alternância, né? É como se fosse uma opção, né? Ou isso ou aquilo, né? É como se fosse ou a faca caindo no melão, ou o melão caindo sobre a faca, o melão ainda vai sofrer. É como se fosse nesse sentido, tá? Portanto, resposta aí da letra B, olha, a conjunção presente no provérbio é quer, e ela se repete 2 vezes. Isso é bem comum com as conjunções alternativas. Elas podem se repetir. Ou você fica comigo, ou você fica com ela, né? Quando as pessoas mandam você fazer uma escolha. Então, ou você vai para a festa, ou você vai ganhar um presente de aniversário. Escolha, né? Uma escolha, tá certo? Então, essas conjunções, ou, ora, quer, são conjunções que expressam escolha, opções ou alternância. Por isso, quer a faca caia no melão, quer o melão caia na faca, todas essas duas orações, elas estão começando com uma conjunção alternativa. Então, todas duas seriam classificadas como orações coordenadas sindéticas alternativas, tá bom? Já o melão vai sofrer, repare que ele não começou com conjunção. Seria uma oração coordenada assindética, tá certo, pessoal? Vamos seguindo, então? Aqui, olha, na página 21, nós temos 2 questões. A primeira dela aqui, olha, fala sobre os valores do mas, né? Não é mais. Nós já falamos a diferença entre o mas
e o mais. Então, cuidado para não escrever a palavra errada em contextos também que não as cabem, tá bom? O mas é uma conjunção adversativa que serve aí para opor ideias. O mais é um advérbio de intensidade que indica quantidade, tá bom? Então, pessoal, entendido essa questão da diferença entre o mas e o mas, vamos para a questão de número 1, que diz assim: leia esta notícia extraída de uma revista sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Diz assim, ó: Tóquio terá a medalha feita de lixo eletrônico. As próximas Olimpíadas serão só daqui a 4 anos, mas já prometem deixar um exemplo ambiental significativo. O comitê organizador de Tóquio anunciou que pretende produzir as medalhas da competição a partir de lixo eletrônico. Isso porque o Japão quase não produz metais preciosos, mas descarta cerca de 650 mil toneladas de resíduos eletrônicos todos os anos e recicla apenas 15% desse montante. E nesse lixo é possível encontrar e extrair os metais necessários para as medalhas. Repare que esse texto foi escrito na revista Horizonte Geográfico, ali em 2 de outubro de 2018. Isso significa que as próximas Olimpíadas, serão em 2022, mas esse texto é de 2018, ou seja, é um texto de 2 anos, foi escrito há 2 anos. Portanto, já faz um tempinho, mas quando ele foi escrito, as Olimpíadas ainda estavam ainda mais distantes do que neste ano de 2020, tá certo? Então, a letra A nos diz o seguinte: leia as duas ideias articuladas pela segunda ocorrência da conjunção mas. Como você está vendo lá no texto, nós temos 2 mas destacados. Ele está pedindo para que a gente olhe para o segundo, tá? E dividiu aqui em 2 trechos. O primeiro é: o Japão não produz metais preciosos em grande quantidade. E o segundo trecho é: o Japão produz resíduos eletrônicos em grande quantidade, tá certo? E aí ele pede aqui, olha, na próxima questão, para a gente responder a perguntinha que é: que relação entre as orações justifica o emprego desse conectivo? Lá no texto a gente tem assim, olha, isso porque o Japão quase não produz metais preciosos, mas descarta cerca de 650 mil toneladas de resíduos eletrônicos todos os anos e recicla apenas 15% desse montante, Repare que tem o mas aí ligando essas duas orações e ele está nos perguntando qual é a relação entre essas duas orações. Repare, pessoal, que o mas é uma conjunção que é usada para opor ideias, Para opor. E aí, o trecho 1 e o trecho 2, você concorda que eles são opostos? O Japão não produz metais preciosos em grandes quantidades. E o segundo: o Japão produz resíduos eletrônicos em grande quantidade. Muito bem, se você disse sim. Percebe-se que essas duas orações, olha, elas são opostas. Há um contraste aí entre não produzir e descartar, tá certo, pessoal? Quando a gente lê lá também no texto, ele diz: o Japão quase não produz metais preciosos, mas descarta 650 mil toneladas de resíduos eletrônicos.
Portanto, esses dois verbos aí, eles se opõem, portanto, faz com que essa oração ou essas orações, elas sejam orações que se contrastam, que se opõem, uma contraria a outra, tá certo? Agora a gente pode ir então aqui para a letra B e letra C, que diz o seguinte: leia duas ideias articuladas pela primeira ocorrência de mais lá na notícia. E a gente tem então o primeiro trecho, que é: as próximas Olimpíadas serão daqui a 4 anos. E o segundo trecho: as próximas Olimpíadas já prometem deixar um exemplo ambiental significativo. A relação estabelecida por essas orações da notícia expressa o mesmo sentido que das orações do item A? Lá no item A, a gente viu que elas estabelecem uma relação de contraste, né, de oposição. Agora a gente tem que olhar aqui para a primeira ocorrência do mais, que diz assim, ó: as próximas Olimpíadas serão daqui a 4 anos, mas já prometem deixar um exemplo ambiental significativo. Você acha que esse mas que está sendo usado aí também serve para contrastar, para se opor? Se você respondeu sim, com certeza, né, pessoal? Repare que as Olimpíadas serão só daqui a 4 anos, mas olha o contraste, eles já estão preocupados com fazer essa Olimpíada, como fazer essa Olimpíada. Eles já têm até aí um exemplo ambiental significativo para deixar para o mundo nessas Olimpíadas. Significa, pessoal, que como as Olimpíadas ainda estavam bem distantes, é como se eles devessem deixar para se preocupar mais para frente, né? Mas não, o povo lá de Tóquio já se preocupou antecipadamente, já estava pensando bem no comecinho como serão essas Olimpíadas em 2022, tá certo? Portanto, é sim a resposta. Elas também expressam ideias de oposição entre si, tá certo, pessoal? E aqui na letra C, olha, que tipo de relação é expressa pela conjunção mas no contexto do item B? Que tipo de relação? Claro, pessoal, que é a relação de oposição, né? É uma relação de oposição, pois, apesar das Olimpíadas ainda demorarem em relação ao tempo que foi escrita a notícia, né? A gente viu que a notícia é de 2018 e as Olimpíadas só ocorrerão em 2022, mas Tóquio já está à frente na organização do evento, tá? Portanto, aí está a resposta da letra B e C, onde nós vamos ter a conjunção mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, né? Contudo, funcionando aí como conjunções adversativas, porque elas servem para fazer oposição, servem para contrariar a ideia anterior, tá bom? Agora vamos para a questão de número 2, já estamos quase chegando ao final aqui da nossa correção. Vamos lá então, ó. Leia o primeiro parágrafo de uma resenha publicada na mesma revista, A Cidade dos Invisíveis, tá? E diz assim, olha: ao andar pelas cidades, estamos acostumados com aquela infinidade de concreto que se estende além do que os olhos podem ver. Mas já parou para pensar o que existia por ali a princípio? Quem anda por São Paulo, por exemplo, comenta sempre sobre a falta de natureza da cidade, mas se esquece que, bem abaixo dos pés, passaram rios que foram tão importantes para a nossa história. Pois é, pessoal, infelizmente, né, esse trecho aqui nos faz refletir também sobre a interferência que nós, seres humanos, temos causados à nossa natureza, né? E por isso
Nós temos aí, por exemplo, a questão da pandemia, temos a questão do aquecimento global e outros males que nós temos causado à nossa natureza, ao nosso planeta, né? É o desmatamento, é a extinção de animais, são muitos os problemas que a ganância do homem tem causado ao nosso planeta e que inclusive ameaçam a nossa sobrevivência, né? Quando a gente lê esse texto aqui, em que as pessoas que moram na cidade de São Paulo sofrem muito com a poluição, quase não tem área verde na cidade, né? Porque só prédios e mais prédios, né? Calçamento, enfim, construções e mais construções. O texto também nos lembra aí que nem sempre a cidade de São Paulo foi uma cidade ou uma selva de pedra, né? Ela também já foi um meio natural, né? Bom, feita a reflexão muito importante aqui, vamos para a letra A, que diz assim: o primeiro período destaca o fato de estarmos habituados à quantidade de concreto das cidades. E o segundo período questiona o que havia ali antes. Há uma oposição entre esses dois conteúdos, como há em grande quantidade de concreto e grande quantidade de área verde. Por quê? Então vamos lá, vamos observar aí no trecho. O primeiro período ao andar pelas cidades estamos acostumados com aquela infinidade de concreto que se estende além do que os olhos podem ver. Esse é o primeiro período. Começou com letra maiúscula, terminou com pontuação que finaliza o período, tem sentido completo e tem a presença de orações. E aí o segundo período começa aqui, ó. Mas já parou para pensar o que existia por ali a princípio? Repare que começou com letra maiúscula, terminou com uma pontuação de encerramento, ponto de interrogação aí, tá certo? E também tem a presença de orações e de sentido completo. A pergunta é: há uma oposição entre esses dois conteúdos? Como há em grande quantidade de concreto e grande quantidade de área verde, tá certo? Ele já está nos dizendo, nós estamos vendo aí dois mas. Um primeiro que a gente está analisando agora e o segundo. No segundo mas, ele está nos dizendo aí que há uma oposição. Ele está mostrando aí a oposição entre a cidade de pedra, né, de concreto, e como essa cidade ela era antes, com áreas verdes, né, uma contraposição. Ele está perguntando se o primeiro mas aí também estabelece essa relação de oposição. Vamos ler mais uma vez? Ao andar pelas cidades, estamos acostumados com aquela infinidade de concreto que se estende além do que os olhos podem ver. Mas já parou para pensar o que existia por ali a princípio? Bom, pessoal, repare que esse mas já parou para pensar o que existia ali a princípio, ele não está servindo para contrapor, não. Ele está servindo para nos levar a uma reflexão, tá certo? Portanto, a resposta da letra A é não, pois o segundo período aí nos leva a refletir e não expressa uma oposição explícita, como é comum ao usarmos esse tipo de conjunção. Então, esse mas aí é uma chamada de atenção, é uma levada à reflexão por parte do autor ao seu leitor, tá certo? Agora aqui na letra B, ele pergunta assim, ó, que tipo de relação é expresso pela conjunção mas lá no terceiro período, né, ó? No terceiro período começa aqui, olha, quem anda por São Paulo, por exemplo, comenta sobre a falta de natureza da cidade, mas se esquece que bem abaixo dos pés passaram rios que foram tão importantes para a nossa história. Então, nesse terceiro período, onde tem esse mas,
essa conjunção aí, sim, ela está expressando oposição, né? Tá opondo, inclusive na letra A já tinha sido dada a resposta, tá? Expressa claramente uma relação de oposição. Ao mesmo tempo que há pouco espaço para a natureza em São Paulo, em uma outra época, olha, aí é a oposição. Essa não era a realidade da cidade. Antes a cidade tinha rios, né, tão importantes para a sua história. Embaixo dos seus pés corriam rios, né? Então essa é uma oposição clara, tá certo, pessoal? Olha, eu vou sugerir aqui para vocês que assistam novamente aquelas nossas aulas onde a gente fala sobre frase, oração e período, onde a gente fala sobre orações coordenadas assindéticas e sindéticas, e aquele vídeo também que a gente fala sobre orações coordenadas sindéticas e as suas 5 classificações, tá certo? Então, vá lá, estude, se intere, porque nós temos que nos preparar para uma possível aí revisão. Bom, pessoal, para a gente quase se despedir aqui, nós temos aqui uma explicação importante no seu livro. Eu acredito que todos vocês leram, mas vamos ler novamente porque vale a pena. Ó, o mas, além de ter um sentido adversativo e de oposição, assume em alguns casos um valor de marcador conversacional. Em ocorrências de fala, o mas ele é um recurso linguístico que assinala no texto um encadeamento por justaposição de ideias. Assim, no papel de elemento funcional, o mas favorece a sequência entre as pequenas partes de um texto ou, por exemplo, entre os períodos. Ou seja, pessoal, de fato, o mas, na maioria dos casos, ele vai servir para se opor, para fazer oposição entre uma ideia anterior. Mas ele também pode funcionar apenas como uma espécie de marcador conversacional, como se fosse para dar sequência a algumas partes do texto, tá bom? Bom, por hoje, galerinha, é só. Eu peço a vocês que deem uma estudadinha nas nossas videoaulas sobre frase, oração e período, período composto por coordenação, orações coordenadas assindéticas e sindéticas, e naquela videoaula que fala sobre as classificações das orações coordenadas assindéticas, tá bom? Estudar vale a pena, ter um conhecimento também, e certamente você vai fazer e faz muito uso dessas orações no seu dia a dia, tá bom? Por hoje, galerinha, é só, tá certo? Vou me despedindo aqui. Até a próxima, porque eu já fui.